Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu Matemática Favorito. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e o seu comentário aí embaixo, porque o teu comentário e o teu like vão ajudar o canal a crescer, vão ajudar a eu trazer mais materiais. Estamos batalhando por 500 inscritos, então ajuda aí, compartilha, dá o like, passa pro amigo, pro cachorro, papagaio, periquito, para todo mundo essa aula, tá bom? Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da geometria analítica, e hoje nós vamos ver a elipse, tá bom? Vamos tentar desmistificar um pouco, ajudar você. A aula de elipse foi dividida em duas partes. Então hoje é a parte 1 e aí semana que vem a gente tem a parte 2 para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque tem algumas especificidades da elipse que eu vou deixar só para a próxima aula. Tudo bem? Mais uma coisa importante. Se você está querendo uma ajuda diferenciada em matemática, você quer, de repente, poder ter mais ajuda para estudar matemática, ter um suporte maior para estudar matemática, para ir bem nas provas e tudo mais, ou para você, ou para o seu filho, né? Enfim, para o seu neto, então vamos fazer o seguinte, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou ter um recado muito importante para você, tá bom? Então, eu sou Eric Proença, é um prazer ter sua presença. Vamos para a aula? Bom, pessoal, então é o seguinte, claro que a gente está dando continuidade ao estudo de geometria analítica, tá? É claro que tem algumas coisas que a gente precisaria ver antes de chegar em elipse, não porque vão ser fundamentos para a gente ver elipse, ou para a gente ver parábola, ou para a gente ver hipérbole, não. Mas porque na verdade estão relacionados ao conteúdo que a gente já viu, que é de circunferência. Mas mesmo assim, como algumas pessoas estão me pedindo para eu poder passar esse conteúdo, e na verdade já é um pedido antigo de algumas pessoas aqui no canal, que a gente fale sobre isso, então eu vou pular um pouco essa parte de posições relativas entre reta e circunferência e entre duas circunferências, e a gente vai ver hoje elipses, tá bom? Então, segue a aula aí, espero que te ajude bastante. Então vamos começar vendo o que é e quais são os elementos da elipse, certo? Então tá, isso daqui é uma elipse, tá bom? A gente vai entender um pouquinho. A elipse, ela tem dois eixos, que basicamente para nós aí é o eixo maior e o eixo menor, para a gente poder entender melhor aqui, dar esse zoom. Então olha só, vão existir alguns pontos na elipse que para a gente eles são importantes, tá? Vou deixar todos eles marcados aqui. Esse aqui é o ponto A1 e A2. Esse daqui são os pontos F1 e F2. Esse daqui é o ponto O. E esse daqui são os pontos B1 e B2. Ok? Então vamos entender aí o que é cada coisa. Começando pelo A1 e A2. Então, A1, A2 é o eixo maior, isso é o A1, A2. Também é importante frisar que o A1, A2 é igual a 2 vezes A. O que é esse tal desse A, né, que aparece aí? Isso aqui é o A, que é a mesma coisa que isso daqui. Isso aqui é o A, tá bom?
É a distância do zero até uma das extremidades do eixo. Agora nós temos aí o F1 e o F2. F1, F2, que a gente chama de distância focal. Por quê? Porque F1 e F2 são pontos de foco da nossa elipse, tá bom? Então, se eles são pontos de foco, a distância entre eles a gente vai chamar de distância focal. F1, F2 é igual a 2Fzinho. Inclusive, o que é o Fzinho? O Fzinho é esse tamanho aqui. Esse daqui é o Fzinho. Ótimo. E agora nós temos B1, B2 é o eixo menor e B1, B2 é igual a 2B e B é esse pedaço aqui. Tudo bem? Então tá bom, agora que a gente entendeu basicamente, né, assim, o que é a elipse, como ela é composta e tudo mais, vai começar a ver algumas coisinhas mais aprofundadas sobre a elipse, fórmula e tudo mais, tá bom? Entender como funciona tudo isso daí, ok? Bom, agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais, né, o estudo da elipse a partir de fórmulas, tá? Geometria analítica é a análise da geometria num plano cartesiano, tá? Por isso esse nome, geometria analítica. A gente está analisando a geometria, está pegando o que a gente já tem conhecimento de geometria e estamos aprofundando um pouco mais isso. Por isso que é a geometria analítica. Ô Eric, é verdade que geometria analítica tem um monte de fórmula diferente pra gente decorar? Na verdade não tem um monte de fórmula, tá? Muitas das fórmulas são dedutíveis, muitas das fórmulas a gente consegue chegar nelas através do conhecimento que a gente já tem. Então vamos começar com uma fórmula que a gente já tem muito conhecimento. A relação entre A, B e C. Tá bom, para isso a gente precisa olhar essa imagem aqui um pouquinho mais de perto. Percebam que aqui dentro, ó, tá vendo? Eu formo o famoso triângulo retângulo. Por que eu preciso saber disso? Porque só de eu olhar para cá e ver toda a situação, eu já consigo entender como é que vai funcionar essa fórmula, certo? Então aqui, ó, a relação basicamente de A, B e C é essa relação de A, B e C, não. A, B e F. Então, a relação que existe entre A, B e F basicamente é aquela formulazinha que a gente já conhece de Pitágoras. A ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Fzinho ao quadrado. Agora a gente precisa entender algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o fato de que nós podemos ter a elipse construída de duas formas. Ela pode estar construída em cima do eixo, né, com o seu centro ali na origem dos eixos e tudo mais, ou ela pode ser construída também com os eixos da elipse não sendo os eixos do plano cartesiano. Então a gente vai separar esses dois tipos de elipse, tá bom? E é importante também já adiantar para vocês que dentro de cada tipo nós vamos ter dois subtipos de elipse, tá bom? Vamos ver? Equação da elipse com centro na origem.
Então nós temos uma elipse onde o eixo maior dessa elipse ele está sobre o eixo x, enquanto o eixo menor está no eixo y. E podemos ter uma outra elipse onde o eixo maior estará no y e o eixo menor estará no x. Então a gente vai ter que entender que cada uma dessas daí vai ter uma fórmula, vai ter na verdade uma mudança na fórmula. Então vamos a tudo que é importante. Primeira coisa, que se ela está no eixo, percebam que os seus pontos de foco, pontos de eixo e tudo mais, também estarão sobre os eixos. Então, por exemplo, eu posso dizer que por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, o F é um ponto X e 0. Aqui também o F é um ponto X e 0. Ou, para ficar até mais fácil, né, de enxergar tudo isso daí, ó, eu também posso dizer que esse ponto aqui do F não é X, ele é Fzinho. O ponto A aqui, ponto A1, por exemplo, é Azinho e 0. Ponto A2 é Azinho e 0. Aqui é menos, né, que está no lado negativo, menos, assim como aqui é menos Fzinho. Aqui, ó, ponto B1 vai ser B e 0. Opa, será 0 e B. Assim como esse outro ponto aqui, ó, é o ponto B2, nada mais é do que o 0 e o menos B, tá? E aqui o que vai acontecer é exatamente o contrário, né? Ó, o A, o eixo maior aqui, o foco também aqui no eixo Y, e no eixo X ficou só o eixo menor. Percebe que mudou então a estrutura de um para o outro? Ótimo. Se mudou a estrutura, vai mudar as fórmulas, tá bom? Então, para a gente entender aqui, ó, a fórmula aqui no primeiro vai ser x ao quadrado, aqui vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, entenda o seguinte, se isso acontece, né, quando o eixo maior está no x, então quando o eixo maior está no y, é fácil de entender o porquê vai mudar. Aqui vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Pronto. Tá? Então, essa é a primeira camada de fórmulas aí que a gente precisa ter. Sempre analisando o quê? Essas situações que são propostas aqui. Bom, pessoal, a gente vai parar essa aula por aqui, para a gente, né, não estender muito esse vídeo, mas o recado importante que eu tenho para você é o seguinte: você já pensou na possibilidade de poder ter aulas de matemática na sua casa, sem precisar, de repente, abrir espaço na sua casa para um professor, né, que, de repente, por mais que a gente saiba que trabalha muito com educação, sem que uma outra pessoa precise entrar na sua casa fisicamente? Você precisa ter aula de matemática via Skype? É uma possibilidade. Hoje em dia a tecnologia está aí para nos favorecer. E eu sou pai também. Eu sei como, às vezes, esse lance, né, de ficar recebendo alguém em casa, tal, não sei o quê, gera alguns certos desconfortos, né, porque você tem que se preparar para receber aquela pessoa, tem um monte de coisa, tal, não sei o quê, né. E eu estou aqui justamente para apresentar uma proposta para vocês. Eu trabalho com aula de matemática via Skype. Então, se você tem interesse em fazer aulas de matemática via Skype, comenta aqui embaixo com a hashtag eu quero aula de matemática via Skype, tá bom? E aí eu vou montar todo o portfólio direitinho, vou colocar aqui, vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, mas no meu Instagram eu já vou colocar também a arte promocional. E mais uma coisa, hein?
Fique esperto para quando sair tudo isso, porque apesar de eu já trabalhar com isso, mas os primeiros 50 alunos que se inscreverem, forem inscritos aqui pelo YouTube, né, por esse link, enfim, que eu vou colocar tanto no YouTube como no Instagram, terão um desconto especial. Beleza? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um beijo enorme. Fui!